Olá, o meu nome é Catarina Tendeiro, sou diretora de Recursos Humanos à Ovion em Portugal. Para mim, a liderança é aquilo que é a nossa missão na Ovion, In It for Life, e é isto que nós esperamos dos nossos líderes, que estejam ao lado das pessoas, também para a vida. Olá, sou Sofia Brazão, sou diretora de Recursos Humanos do Amgen Capability Center em Portugal e para mim a liderança é a capacidade de inspirar as pessoas a atingirem o seu potencial máximo através da criação de um ambiente de confiança e de aprendizagem permanentes. Olá, o meu nome é Érica Pereira, sou diretora da área de recrutamento especializado da Randstad de Portugal. Para mim, a liderança é a gestão humanizada de uma equipa diversa que tem o mesmo propósito, é saber ouvir, é estar próximo das pessoas e com isso construir uma equipa coesa com objetivos comuns. Olá, seja bem-vindo à série Human Forward Talks. Esta semana centramos-nos no tema liderança. O mundo do trabalho está em constante transformação, mostra-se cada vez mais ágil e rápido e a única certeza é mesmo lidar com a incerteza. Nos últimos anos, muitos profissionais passaram a olhar de outra forma para a carreira e para a vida profissional. Hoje estão mais preocupados com o bem-estar, com a conciliação entre a vida profissional e vida pessoal e com o próprio desenvolvimento. É uma nova realidade que implica também uma nova dinâmica na gestão. O foco deixou de estar apenas centrado no negócio para estar igualmente centrado nas pessoas. Quais são, por isso, os desafios que as lideranças de hoje enfrentam? Os líderes vão ter no futuro um papel ativo e mais presente na atração e retenção de talento? Estas são apenas algumas das questões que vão ser debatidas neste episódio. Fique connosco, vai ver que vai valer a pena. Em primeiro lugar, quero agradecer às nossas convidadas a presença e a disponibilidade para estarem connosco e começo desde já com a Érica Pereira. Érica, até há relativamente pouco tempo, a entidade patronal só era exigido que garantisse condições de segurança aos colaboradores, que garantissem, enfim, um salário também justo pelo trabalho desenvolvido, mas agora, e mais do que nunca, as empresas também são chamadas aqui a ter um papel social. Quais são aqui os novos desafios para as lideranças das organizações? No fundo, que desafios são esses? As empresas, cada vez mais, e hoje em dia, tal e qual como disse, são chamadas a ter este papel na sociedade de uma forma muito mais robusta, ou seja, aquilo que nós sentimos relativamente aos profissionais que nos procuram, também para procurar aqui uma nova oportunidade no mercado de trabalho, tem a ver qual a posição da empresa na sociedade, qual o seu propósito também na sociedade. Portanto, questões como o tema do salário são questões higiênicas, né? Portanto, para mim, eu ter um bom salário já é um fator sine qua non, portanto, não posso nunca deixar essa questão de parte, mas para mim é muito mais importante eu perceber qual a representatividade da empresa na sociedade e depois, por consequência, qual é que é o meu papel dentro da empresa e qual esse também impacto que eu vou ter na sociedade. Portanto, as empresas têm cada vez mais que ouvir não só também os seus colaboradores, mas estar muito atentas àquilo que a própria sociedade e os profissionais também procuram. E o que é que procuram hoje? Procuram progressão de carreira, procuram um bom ambiente de trabalho, procuram um bom work-life balance. Portanto, hoje em dia não procuramos só o salário, conforme eu estava a dizer. Estes três top são os principais Employee Value Proposition, que inclusive a Randstad recentemente lançou no Employer Branding Research. Portanto, são aqui os três itens principais que os profissionais hoje em dia procuram e que valorizam cada vez mais. Hoje estamos a falar aqui de liderança, mas o que é afinal isto da liderança? O que é que torna um profissional um bom líder, um líder forte? Bom, na minha opinião, um líder forte é um líder que está presente, é um líder que sabe ouvir, é um líder que conhece cada elemento da sua equipa, que conhece as suas fragilidades, que conhece as suas potencialidades e que no final do dia vai conseguir juntar todas estas características da sua equipa para que em conjunto consigam alcançar resultados, os objetivos comuns aos quais se comprometem. Eu diria que tem muito a ver com a confiança, tem muito a ver com o próprio líder poder demonstrar também aquilo que é a sua fragilidade, não ter receio de poderem achar que não és assim um líder tão assertivo ou tens que ser mais rígido. Eu acho que isso já caiu há algum tempo. E aquilo que nós temos vindo também cada vez mais a notar é que o trabalho das lideranças intermédias, por assim dizer, porque dentro das organizações temos vários líderes, é exatamente este papel difícil das lideranças intermédias, porque gerem para as suas equipas,
têm muitas vezes que gerir para cima também, portanto, são essas lideranças que gerem às vezes o seu próprio líder. E só estando perto das pessoas é que os consegue ouvir, é que consegue perceber as suas reais necessidades, para que depois a companhia, no seu todo, consiga exatamente desenvolver, conseguir realizar, ter aqui um pacote de benefícios atrativo para cada um deles, não é? Porque para mim pode fazer muito sentido eu ter um determinado benefício e para a minha colega pode fazer muito mais sentido ter outro tipo de benefício. Portanto, e isto a organização só vai saber se o líder conhecer muito bem as suas pessoas e se esta mensagem for bem passada. Tem que estar atento a cada uma dos profissionais, não é? Completamente. A Catarina Tendeiro tem mais de 25 anos de experiência no setor dos recursos humanos, já passou por variadíssimas empresas, o Banco BPI, a IKEA, por exemplo, onde liderou o Departamento de Recursos Humanos durante 12 anos, a KPMG Portugal e o Grupo AGEAS Portugal e, neste momento, assume a liderança do Departamento de Recursos Humanos da Ovion, da farmacêutica Ovion em Portugal. Catarina, o papel do líder mudou muito nos últimos 3 anos, tendo em conta também a pandemia e todas as crises que temos vindo a passar, o que é que mudou? Bem, assim, eu acho que a pandemia acelerou, porque nós já vínhamos num processo há uns anos de que é que se pedia ao líder diferente. Eu acho que mudou principalmente o contexto, efetivamente o contexto é outro, a forma como as pessoas também chamam as organizações é outro, portanto hoje muitas pessoas, e seguindo aqui um bocadinho que a Erika disse, as pessoas querem ter um propósito, as pessoas querem sentir orgulho na empresa em que trabalham, querem perceber que estão a trabalhar para algo que é impactante. Mudou a forma de fazer negócios, cada vez mais estamos a ver empresas ou comprar pequenas empresas, portanto o sistema, o ecossistema, a forma de fazer negócio é mesmo diferente, portanto eu acho que há destas empresas que mencionou que eu trabalhei, quase sempre fomos absorvendo outras empresas mais pequenas e portanto este é um paradigma completamente diferente para um líder que a qualquer momento pode estar a fazer uma colaboração com perfis de pessoas muito diferentes. É o que acontece com a Catarina, não é? Eu sei. De estar à procura de pessoas muito diferentes, porque no caso estou a contratar pessoas muito diferentes, diferentes regiões do mundo. Também os nossos colaboradores hoje, as pessoas que chegam às organizações, não é só na Ovion, procuram muito além de um posto de trabalho. Portanto, a questão de não interessa só ter um sítio, um posto de trabalho, vai para além do dia-a-dia. Portanto, se por um lado temos o trabalho flexível, temos muitas pessoas a procurar, eu quero chegar lá, quero ter um propósito. No dia que eu vou à organização, que eu vou à empresa, eu quero sentir que aquilo é parte da continuidade do trabalho que eu faço em casa. Portanto, o líder tem que conviver com todas estas variáveis que estão a acontecer ao mesmo tempo. As pessoas esperam muito mais empatia do líder, muito mais flexibilidade. Portanto, estamos a falar de líderes que, por um lado, têm que conseguir transmitir uma visão, uma missão, porque as pessoas querem ter esta visão, não é? Porque é que eu estou aqui a trabalhar, e por outro lado tem que olhar para a pessoa, se aquela pessoa quer trabalhar precisa ir buscar o filho ao basquete, se o outro quer fazer uma aula de surf, e isto eu acho que se tornou assim é um desafio maior, acho que é a continuidade do que vínhamos a fazer, mas os líderes hoje eu acho que estão à prova pela diversidade que acontece, de cenários que também estão a acontecer. Segundo o estudo Randstad Employer Brand Research 2023, a Ovion ocupa o 3º lugar entre as melhores empresas para trabalhar em Portugal e o 1º lugar no que se refere ao setor da saúde. Estes resultados demonstram que há aqui uma capacidade para atrair, desenvolver e reter talento. Parte do segredo está na liderança e qual é então o papel do líder na atração e, sobretudo, na retenção de pessoas? Bem, o papel do líder é fundamental, cada vez mais, para fazermos um trabalho aqui em conjunto, entre a área de pessoas e a área de negócio. Mas a necessidade de talento é tanta que o líder cada vez mais é chamado desde o início do processo a encontrar pessoas connosco, a atrair talento. Vai desde participação nos programas de graduate, desde os estagiários que temos, participação nas faculdades, trazer os nossos PhDs que vêm trabalhar também com estas áreas de negócio. Portanto, há todo um trabalho feito desde o momento que estamos a recrutar e cada vez mais em conjunto. Agora mesmo estamos a contratar graduates e eles estão connosco a fazer os assessments e a escolher as pessoas para as equipas. Relativamente à retenção, desenvolver para reter é fundamental. E a verdade é que hoje, na Ovion, obviamente temos a formação pensada para desenvolver as pessoas, também é uma área muito dedicada à inovação, portanto está sempre a inovar qual vai ser o produto novo, isso faz com que as pessoas também estejam na vanguarda do conhecimento. Muito importante comunicar aquilo que nós conseguimos, portanto quando a Ovion conseguiu encontrar parte da componente do medicamento que tratou a hepatite C, isto é um exemplo,
conseguimos comunicar, conseguimos ver isto escrito nas nossas paredes, isto traz um enorme sentimento de orgulho. Portanto, o propósito da Ovion é In It for Life, sabemos o que estamos cá a fazer, estamos para a vida e para melhorar a vida das pessoas. É sempre um motivo de orgulho de perceber onde é que a Ovion está e o que é que está a fazer. Para além, claro, da formação, da comunicação, perceber, o que falámos também anteriormente, características individuais que cada um gostava de conhecer, mas muito comunicação, muito perto da partilha daquilo que é o propósito da organização, tem ajudado muito a reter as nossas pessoas. Muito bem. E quando falamos de uma empresa, neste caso, que está a dar os primeiros passos aqui no território nacional, recentemente a biofarmacêutica Amgen escolheu então Lisboa para o seu novo centro de competências e inovação, salvo erro é o segundo a nível mundial, apostando desta forma aqui no talento local. A Sofia Brazão está à frente dos recursos humanos aqui da Amgen. O que é que levou a empresa a investir em Portugal e quais são, no fundo, quais têm sido aqui os grandes desafios em concreto para si? Na prática, a Amgen está presente em 100 países e a Amgen Biofarmacêutica, que é, no fundo, a filial comercial, está presente em Portugal há 30 anos, comemora 30 anos este ano. De facto, este centro abriu, ainda na sequência da pandemia, em julho de 2021, sediada em Lisboa e, na realidade, a razão pela qual foi escolhido, portanto, nós temos um outro nos Estados Unidos, onde é a sede da empresa e foi criado um centro destes em Tampa, e a razão pela qual foi escolhido Portugal tem muito a ver com o nosso talento, com o facto de nós termos, de facto, talento muito empreendedor e com muita capacidade, nomeadamente até ao nível dos idiomas e com muita capacidade de um ponto de vista de background académico. Somos reconhecidos por isso. Sermos um mercado maduro e estável e que permite dessa forma que haja aqui um potencial eficiência também em termos de benefício-custo. Somos atrativos para colaboradores estrangeiros. Neste momento, nós começámos em 2021 e, na realidade, hoje temos 270 colaboradores, 35 nacionalidades e temos algumas das áreas globais mais importantes, como, por exemplo, a Cybersecurity, para a Amgen, opera a partir daqui e tem encontrado os seus talentos aqui em Portugal, e temos uma série de outras áreas que permitem aos negócios, de facto, funcionar e servir a nossa missão, que é chegar ao doente da forma mais eficaz possível, porque se o fizermos, salvamos uma vida todos os dias. Isto é o que a Amgen tem feito. Os desafios são enormes, como imaginará, porque temos aqui uma série de backgrounds culturais diferentes, porque na realidade precisamos de pessoas e o Portugal tem a dimensão que tem, portanto temos que conseguir ser atrativos lá fora e nem sempre é claro às pessoas aquilo que nós temos para oferecer enquanto projeto, e depois de cá chegarem são pessoas que querem crescer muito depressa, portanto nós temos que estar sempre à procura do próximo passo, da possibilidade de requalificação, de certificação, de recriação de novas oportunidades. Para ter uma ideia, nós temos a regra de mudar de função a cada 18 meses, aqui temos que ter a 1 ano, porque a rapidez da aprendizagem é enorme. O ritmo é de facto muito, muito rápido e as pessoas querem ter mais, saber cada vez mais, saber passar de uma área para outra, fazer experiências. E, portanto, o grande desafio aqui é conseguir que as pessoas o façam, se sintam bem, mais ainda, porque funcionamos em flex space, ou seja, nós não temos, todas as pessoas são contratadas em Portugal, portanto têm contrato local, mas não temos a obrigatoriedade de ir ao escritório. Criar ligação com estas pessoas de culturas tão diferentes, de áreas tão diferentes, nós temos imensas capabilities que vão desde a compliance à parte da FP&A, passando por finanças, recursos humanos e tudo mais, faz com que o grande desafio seja que as pessoas se sintam conectadas. Há um trabalho muito grande da nossa área corporativa, em staff engagement, e depois retê-las, porque há de facto falta de talento no mercado, a Erika sabe disso melhor do que eu, e portanto nós queremos que as pessoas se sintam bem connosco, que vejam ali as oportunidades de crescimento e que não queiram ir embora porque o ambiente de trabalho é bom, mas é um ambiente que é aqui e em casa, e portanto é esse o desafio. Mas como é que se gerem as pessoas, enfim, neste modelo híbrido, como diz, e como é que se desenvolvem competências de liderança? Olha, eu acho que hoje em dia, e não só por ser um modelo híbrido, é tão exigido às nossas lideranças que conheçam bem o negócio como conheçam bem as suas pessoas, porque na realidade aquilo que faz as pessoas ficarem tem a ver com um sentido de pertença. Eu não sei se foi, como dizia há bocadinho a Catarina, a questão da pandemia que acelerou isto, mas de repente nós assumimos o nosso eu também profissional. Antes havia ali uma certa divisão.
Hoje em dia não, nós queremos que as pessoas percebam que nós temos que sair às 5 da tarde porque temos a natação do nosso filho e que por isso a essa hora não vamos aceitar uma reunião. E isto é altamente desafiador, porque isto é as pessoas sentirem a confiança para o poderem fazer e as empresas terem a flexibilidade de acomodarem todas estas idiosincrasias de cada um, porque uns têm a natação do filho, mas outros têm o paddle, têm, sei lá, a música, o que quer que seja, que os faz sentir bem, porque nós não temos uma obrigatoriedade de horário, essa coisa das 9 às 5 acabou, não é? As pessoas trabalham quando podem, quando querem, desde que entreguem aquilo que é suposto entregarem, no prazo em que é suposto entregarem. E, portanto, eu acho que o desafio do líder aqui é conhecer muito bem as suas pessoas para lhes dar esse espaço e para se conseguir adaptar a essas realidades e, ao mesmo tempo, criar ligação entre o grupo, porque isto depois cria aqui o risco da individualidade, não é? A minha agenda, a tua agenda, e agora como é que nós temos aqui uma agenda de grupo, como é que, de repente, o objetivo do grupo fala mais alto. Eu acho que esse é o grande desafio do líder. Há pouco tocou aqui no tema da escassez de talento, tocaram, aliás, temos vindo a assistir, de facto, aqui a um crescimento aqui desta escassez de talento em diversos setores. Isto também obriga a novos desafios para as lideranças, não é? Sim. Sim, eu diria que os líderes hoje têm que ter uma capacidade de aceitação muito maior e de abertura muito maior à discussão das suas ideias. Não só isso, é assim, a incerteza que vivemos, nós podemos fazer os forecasts todos que quisermos, a 5 anos, a 8, ou o que se quiser, mas temos que ter uma capacidade de adaptação enorme, porque a possibilidade de, em 3 meses, o plano que nós fizermos estar completamente obsoleto, porque rebentou uma guerra, porque houve uma pandemia, porque há uma série de outras coisas a acontecer, uma inflação, um aumento de taxas, seja o que for, faz com que os líderes hoje, que normalmente eram quem tinham as certezas todas, têm que ter uma capacidade de adaptação enorme e têm que inspirar as pessoas no sentido de, ok, estamos dentro do mesmo barco, não sabemos qual é a direção, mas vamos lá remar, temos agora que mudar de rumo e vamos todos remar para o mesmo lado. Isto obriga a uma sincronização, eu não sei se vocês se lembram daquelas ginásticas chinesas que nós víamos na televisão. Eu acho que este é o grande desafio da liderança, ter estas pessoas todas sincronizadas para quando mudam de direção, mudarem todos ao mesmo tempo e estarem todos perfeitamente alinhados. Érica, temos vindo também a assistir aqui à necessidade emergente da aposta na qualificação e na requalificação dos profissionais. As lideranças também têm aqui um papel fundamental neste aspecto. Sim, as lideranças, e aquilo que falávamos há pouco, têm que conhecer as suas pessoas e ao conhecer as suas pessoas também conseguem perceber onde é que este colaborador está hoje e onde é que pode estar amanhã. Portanto, podem muito bem apostar na sua mobilidade, potenciar o seu crescimento e, obviamente, orientar aqui a carreira do seu colaborador ou deste seu elemento de equipa para uma outra função que possa existir na empresa. Portanto, o líder tem que fazer este papel de uma forma muito, muito próxima. Isto leva-nos ao seguinte ponto. Dados do Fórum Económico Mundial indicam que até 2030 1,1 milhões de postos de trabalho vão desaparecer, mas em contrapartida entre 0,6 a 1,1 milhões de novos empregos também vão poder ser criados. Os líderes ou os líderes estão preparados de facto para esta transformação que obriga a um reskilling, digamos assim, das pessoas? Têm que estar, eu acho que ainda não estão, acho que há um papel muito, muito forte que as organizações têm que ter junto das suas equipas, junto destas lideranças, porque, como eu dizia há pouco, e muito fruto também da pandemia, os líderes de topo foram chamados à operação e isso permitiu-lhes também conhecer uma série de realidades que, temos que admitir, muitos deles não conheciam. E desde então isso tem-se mantido, ou seja, esses líderes de topo também estão muito mais próximos e conseguem também perceber quais as competências que a organização tem internamente e de que forma é que eu então posso potenciá-las, porque eu enquanto líder ou enquanto chefia intermédia, eu posso conhecer as minhas pessoas, posso perceber onde é que cada um deles pode ser melhor ou onde ele terá que trabalhar ainda mais para chegar a um determinado nível, mas no final do dia o líder de topo tem uma visão muito mais holística da empresa, não é? Portanto, e nesse aspecto consegue então também construir um pacote de benefícios e em termos de progressão perceber onde é que esta pessoa está hoje, qual é que é a progressão de carreira, qual é que é o plano de sucessão, etc. Portanto, o planeamento vem da gestão de topo, mas este conhecimento das pessoas vem do líder direto.
E o trabalho deste líder é efetivamente passar esta informação para a gestão topo. Agora, o reskilling, do ponto de vista de mobilidade, acho que é algo que tem que ser muito bem trabalhado, portanto, acho que as organizações devem olhar para dentro e devem conhecer as suas pessoas e potenciar esta mobilidade interna, porque efetivamente é muito mais vantajoso eu conseguir reter as minhas pessoas porque vou capacitá-las de outro tipo de competências, nomeadamente a componente mais técnica, do que eu olhar para fora, não é? Portanto, aquilo que nós sentimos é que o caminho, às vezes, que as empresas acham que é o mais fácil, eu vou olhar para fora e depois, de repente, quando perguntamos, mas já viu internamente, se calhar, pode ter alguém que rapidamente pode chegar lá e é quase o tempo que nós vamos demorar a encontrar alguém que depois tem que se adaptar à cultura, tem que se adaptar às pessoas, não falando, obviamente, da questão depois do salário, que vai ser muito mais alavancado se vai entrar numa nova estrutura. Catarina, sendo que na área farmacêutica esta realidade também acontece, como é que um líder deve olhar para este tema da qualificação e requalificação dos profissionais? Este tema é desafiador em todas as áreas. A área da saúde, temos a questão também da inovação, que obriga, que acho que não vai haver hipótese, obriga a colocar sempre a empresa, a área de investigação, um patamar à frente, mas isto, quer dizer, não chega para chegar às pessoas todas. Um dado interessante que tem acontecido é que nós temos cerca de 400 pessoas com mais de 20 anos de casa e temos 400 que entraram no último ano. Portanto, 400 novas pessoas é muito. E este match de competências, ainda por cima no mundo inteiro, temos 45 nacionalidades, de conhecimentos completamente diferentes. Este reskilling também é feito neste equilíbrio entre as pessoas que estão cá para ensinar aos que chegam e os novos que chegaram. Portanto, isto é um desafio, mas que contribui para esse reskilling. Digo sempre que aquilo que trazemos do passado e que nos vai levar para o futuro, seja em reskilling, seja na forma de fazer negócio, são os 3 valores característicos da Ovion, que eu acho que é aquilo que se tem mantido. À volta vão se transformando, os ambientes, os negócios, mas a verdade é que será uma base para continuar a fazer crescer as pessoas. Mas este mix de conhecimento é muito importante para a Ovion, é muito importante para continuarmos a crescer e a aprender. Temos algumas iniciativas com o IFP, estamos a fazer programas de reskilling, na perspectiva de requalificar pessoas que hoje até estão no desemprego, com o programa de analistas, para que possam voltar e retomar ao mercado. Portanto, foi aqui uma iniciativa feita com outras empresas, mas também é uma forma de mostrar esta preocupação com a sociedade. Então, acho que são várias... Não vai haver uma receita para o reskilling. Outro exercício que estamos a fazer com as lideranças é olhar para as suas organizações, aquilo que chamamos org design, que é desafiar os líderes a pensar que organização tens hoje e se esta organização, com estas pessoas, com estes skills, te vão servir na organização da amanhã. E este é um exercício que posso dizer que é desafiante, porque não estamos preparados para o fazer. Com o reskilling não é tomarmos um comprimido e já sabemos, não é? já tenho esta competência e já sei fazer isto. Portanto, o reskilling é muito mais, é perceber realmente o que temos, o que vamos fazer com estas pessoas, o que vamos automatizar e o que é que o nosso negócio vai precisar. Isto é um exercício que também estamos a fazer em conjunto com as áreas de negócio, mas que é um caminho longo. É um caminho, é. E Sofia, em jeito de conclusão, e tendo em conta toda esta volatilidade, toda esta incerteza, complexidade e as profundas transformações que estão a ocorrer no mercado, quais são as características que um bom líder deve ter no futuro e quais deverão ser, digamos assim, as grandes prioridades para as lideranças das organizações? Eu acho que a característica que um bom líder tem que ter sempre é não se levar demasiado a sério. Para mim isto é essencial, num líder ou em qualquer pessoa que queira fazer, porque hoje em dia as coisas que nos acontecem são perfeitamente imprevisíveis e, portanto, temos que saber lidar com elas da melhor forma possível. Para mim, um bom líder tem que ser capaz de aceitar, e quando digo aceitar, é aceitar que as pessoas como elas são e, portanto, tentar tirar partido dessa realidade. Tem que confiar que a partir do momento em que elas estão a trabalhar com ele ou com ela, vão dar o seu melhor e vão fazer tudo para entregar o que é suposto entregar. E depois tem que os inspirar a conseguir manter esse ritmo independentemente daquelas curvas que vão aparecendo no caminho e que muitas vezes têm muito pouca visibilidade, e acreditar que é por ali que se tem que ir e que é aquilo que tem para se fazer. Para mim, são estas 3 coisas que um líder tem que conseguir. Muito bem, tudo em nome de uma boa liderança e de empresas robustas e de sucesso. Resta-me então agradecer aqui ao nosso painel de convidadas pela presença e pela disponibilidade.
Espero que o tenham inspirado tanto a si como a mim e continuem naturalmente aqui a acompanhar esta série das Human Forward Talks no Branch Channel. Fique atento e estamos sempre à sua espera.